Pare de correr. É a solução padrão que você ouviu a vida inteira. Apenas corra mais. Mova-se mais. Sue mais. Mas aos 50, 60, 70 anos, esse conselho pode sair pela culatra. E eu vi isso centenas de vezes. Trabalhei com muitos adultos mais velhos que se esforçaram demais na corrida e acabaram com dores nas articulações, perda de massa muscular, esgotamento e nenhum resultado. Aqui está o que ninguém te diz. Depois dos 50, seu corpo muda drasticamente. Você começa a perder músculos mais rápido. O equilíbrio enfraquece. Os hormônios mudam. As articulações não são tão tolerantes. E bater o pé no asfalto faz pouco para proteger seu corpo do que mais importa: força, mobilidade e independência. A boa notícia é que existe um caminho melhor, apoiado pela ciência e adaptado para a sua fase da vida. Hoje, vou te mostrar 5 movimentos de corpo inteiro que reconstroem a força, restauram a energia e protegem suas articulações. Tudo de casa. Eles são seguros, comprovados e surpreendentemente eficazes, especialmente para aqueles que pensavam que o cardio era sua única opção. Um deles pode simplesmente mudar a forma como seu corpo se sente para sempre. Antes de começarmos, deixe seu nome e de onde você está assistindo nos comentários. Adoraríamos ouvir de você. 1. Prancha alta para baixa. Por que isso importa? O treinamento do core não se trata de perseguir um abdômen de tanquinho. Trata-se de proteger sua coluna, melhorar o equilíbrio e impulsionar cada movimento que você faz. E depois dos 50, esses benefícios não são opcionais. Eles são essenciais. Aqui está a ciência. Após os 50 anos, você perde massa muscular a uma taxa de 1 a 2% ao ano. E os músculos do core costumam ser os primeiros a ir embora. Core fraco é igual a má postura, dor nas costas, maior risco de queda e menos controle sobre os movimentos diários. Ou seja, é aí que entra essa prancha de alta para baixa. Um movimento enganosamente simples que ativa os músculos abdominais profundos, os estabilizadores dos ombros e os glúteos de uma só vez. Pesquisas mostraram que pranchas dinâmicas como esta também melhoram a coordenação neuromuscular, o que significa que seu corpo se torna mais inteligente e rápido em suas reações, o que é crucial para prevenir escorregões e quedas. Melhor ainda, este movimento imita transições da vida real, como levantar-se do chão ou apoiar-se durante um tropeço ou passo em falso. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas ignora. Não treina seu core. Correr, na verdade, ignora esses músculos quase inteiramente. E é por isso que alguém pode correr diariamente e ainda sofrer de dores nas costas e instabilidade. Com apenas 2 a 3 séries algumas vezes por semana. Esse movimento ajuda você a reconstruir uma região central forte e de suporte. Não por estética, mas por independência e vitalidade. Como fazer? Comece no chão ou em uma superfície elevada, como um banco, na posição de prancha alta, mãos diretamente sob os ombros. Corpo em linha reta, joelhos ou dedos dos pés no chão, dependendo da sua força. A partir desta posição, abaixe o antebraço direito até o chão, seguido pelo esquerdo, passando para uma prancha de antebraço. Em seguida, retorne à prancha alta pressionando para cima com a mão direita e depois com a esquerda. Isso é uma repetição. Concentre-se em manter os quadris estáveis, sem torcer ou balançar. Ative seu core. Puxe o umbigo em direção à coluna e respire de forma constante durante todo o tempo. Comece com 5 a 6 repetições. Descanse. Depois, repita por 2 a 3 séries. Se isso for muito desafiador, comece segurando uma prancha de antebraço estática por 10 a 15 segundos em vez disso, aumentando gradualmente a força. Você também pode realizar isso contra uma parede resistente ou uma bancada para reduzir a carga, mantendo uma ótima forma. O controle é mais importante que a velocidade. Mova-se com propósito e sinta a força retornar. 2. Levantamento terra com kettlebell. Glúteos e construtor de longevidade. Por que isso importa? Se existe um exercício que toda pessoa com mais de 50 anos deveria aprender, é o levantamento terra. Por quê? Porque ele imita o que o seu corpo tem que fazer todos os dias. Pegar um cesto de roupa suja, levantar mantimentos ou levantar-se de uma cadeira baixa. Mas não se trata de força bruta. Trata-se de construir o tipo de músculo que protege suas articulações, previne lesões e estimula o metabolismo, especialmente após os 50 anos, quando a sarcopenia, a perda muscular relacionada à idade, se acelera. O levantamento terra com kettlebell atinge a cadeia posterior, seus glúteos, isquiotibiais e região lombar. Estes são os músculos que estabilizam seus quadris, mantêm sua coluna ereta e previnem quedas e tensões nas costas.
Estudos mostram que glúteos mais fortes estão ligados a melhor mobilidade, equilíbrio e independência em adultos mais velhos. Ao contrário da corrida, que muitas vezes aumenta o impacto nas articulações e o cortisol. Este movimento é amigável às articulações, positivo para os hormônios e metabolicamente exigente. Um estudo de 2019 descobriu que o treinamento de resistência, especialmente o levantamento terra, melhorou a sensibilidade à insulina, a densidade óssea e até a função cognitiva em pessoas com mais de 50 anos. E aqui está o bônus. Fazer o levantamento terra adequadamente pode reverter problemas de postura, colocando os ombros para trás, ativando os músculos profundos do core e melhorando a forma como você fica de pé. Senta e se move pela vida. Não se trata de levantar peso. Trata-se de levantar com inteligência para que seu corpo permaneça capaz, sem dor e forte pelas décadas que virão. Como fazer? Fique de pé com os pés afastados na largura dos quadris, um kettlebell entre os pés. Articule os quadris, não a cintura, e desça para segurar a alça do kettlebell com as duas mãos. Mantenha as costas retas, o peito aberto e os ombros levemente puxados para trás. Impulsione pelos calcanhares, aperte os glúteos e levante o kettlebell ficando ereto. Não dê solavancos. Mova-se suavemente. No topo, seu corpo deve formar uma linha reta. Braços relaxados, glúteos engajados. Abaixe o kettlebell lentamente empurrando os quadris para trás, sem dobrar os joelhos. Primeiro, pense em articulação do quadril, não em agachamento. Comece com um peso leve 10-15. Realize 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições, descansando de 30 a 60 segundos entre as séries. Se você é iniciante ou cauteloso, comece praticando o movimento sem nenhum peso, concentrando-se apenas na forma da articulação do quadril. Você pode até fazer isso na frente de um espelho ou com um treinador para reforçar a técnica segura. A forma primeiro, a força vem em seguida. 3. Flexão de braço na parede ou variação de joelhos. Por que isso importa? As flexões não são apenas para atletas. Elas são um dos construtores de força funcional mais poderosos para adultos com mais de 50 anos. De fato, estudos mostram que a força da parte superior do corpo é um preditor direto de longevidade, saúde cardiovascular e independência. Por quê? Porque as flexões treinam seu peito, ombros, tríceps e core, os músculos nos quais você confia para se levantar da cama, se segurar durante uma queda ou carregar objetos do cotidiano. Elas também aumentam a densidade óssea, que diminui naturalmente com a idade, especialmente em mulheres na pós-menopausa. Em um grande estudo de Harvard, os pesquisadores descobriram que homens que conseguiam fazer mais de 10 flexões modificadas tinham um risco significativamente menor de doenças cardíacas, independentemente da idade. Isso não é apenas condicionamento físico, isso é um seguro de vida. Mas, além dos números, as flexões constroem resiliência. Cada repetição que você completa diz ao seu corpo: ainda sou forte, ainda consigo me mover, ainda sou dono deste corpo. E ao contrário da corrida, que queima calorias mas negligencia os músculos, as flexões são metabolicamente ativas, o que significa que constroem músculos que continuam queimando gordura muito depois do término do treino. Além disso, elas são acessíveis, sem equipamentos, sem academia e fáceis de modificar para suas necessidades. Tudo o que você precisa é de uma parede, seu corpo e a vontade de tentar. A força não desaparece com a idade. Ela desaparece quando paramos de exigi-la. Como fazer? Flexão na parede para iniciantes. Fique a cerca de 2 pés de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos espalmadas na parede na altura dos ombros. Mantenha o corpo reto da cabeça aos calcanhares. Dobre os cotovelos trazendo o peito em direção à parede. Em seguida, empurre de volta para o início. Faça de 8 a 10 repetições. Flexão de joelhos intermediária. Comece no chão. Mãos levemente mais largas que os ombros. Joelhos no chão. Mantenha uma linha reta dos joelhos à cabeça. Abaixe o peito lentamente em direção ao chão. Depois, pressione para cima. Ative seu core o tempo todo. Comece com 2 a 3 séries de 6 a 10 repetições, descansando de 30 a 45 segundos entre as séries. Não se apresse. O controle e a forma importam mais do que a velocidade ou a profundidade. Muito desafiador. Tudo bem. Até mesmo manter a posição por 10 segundos treina seus músculos. Ouça seus ombros e pulsos. Se algo parecer agudo ou doloroso, reduza a amplitude de movimento ou retorne à variação na parede. Progresso é progresso, não importa o ângulo. 4. Levantamento terra romeno unilateral.
Equilíbrio mais potência de quadril e por que isso importa. Um dos maiores preditores do envelhecimento saudável é o equilíbrio. E não apenas o equilíbrio de ficar parado, mas o tipo que ajuda você a se recuperar de um tropeço, descer de um meio-fio ou mover-se pela vida cotidiana com confiança. O levantamento terra romeno unilateral RD, ele é mais do que um exercício de perna. É um movimento de corpo inteiro que treina equilíbrio, força do quadril, estabilidade do tornozelo, ativação dos glúteos e controle do core, tudo de uma vez. Depois dos 50, sua propriocepção, a capacidade do corpo de sentir sua posição, declina naturalmente. Isso leva a tempos de reação mais lentos e ao aumento do risco de quedas. Mas pesquisas mostram que movimentos unilaterais podem treinar novamente o sistema nervoso, melhorando a estabilidade articular e a coordenação mais rápido do que exercícios de equilíbrio estático. Glúteos e isquiotibiais também são fundamentais aqui. Esses músculos poderosos costumam enfraquecer com a idade, levando a má postura, dor lombar e até problemas de marcha. O RDL reverte essa tendência. Ele fortalece o que o sentar e o envelhecer tentam apagar. Estudos ainda mais impressionantes mostraram que exercícios unilaterais como este aumentam a ativação cerebral cruzada, o que significa que seu cérebro se torna mais aguçado à medida que seu corpo se torna mais estável. Este movimento pode parecer simples, mas não deixe que ele te engane. É uma das maneiras mais eficazes e amigáveis às articulações de permanecer forte, ágil e ereto por toda a vida. Como fazer? Fique ereto com os pés afastados na largura dos quadris. Braços relaxados. Transfira o seu peso para a perna esquerda. Flexione levemente o joelho esquerdo. Articule os quadris enquanto estende a perna direita para trás, mantendo-a reta. Seu tronco e sua perna direita devem formar uma linha reta enquanto você se inclina para a frente como uma alavanca. Mantenha as costas retas, core engajado. Abaixe até que seu tronco esteja quase paralelo ao chão ou até onde seu equilíbrio permitir. Em seguida, retorne lentamente à posição de pé, apertando o glúteo esquerdo. Isso é uma repetição. Faça de 5 a 8 repetições por lado, 2 a 3 séries. Por segurança, coloque uma mão levemente em uma cadeira ou parede para apoio enquanto aprende. Você pode progredir adicionando um halter leve ou um kettlebell na mão oposta. Mova-se lentamente. Mantenha o foco. Você não está apenas treinando sua perna. Você está treinando sua conexão cérebro-corpo. O equilíbrio não é perdido com a idade. Ele é perdido com a desatenção. E pode ser reconstruído. 5. Treinamento de força de preensão com bola de apertar. Por que isso importa? Suas mãos podem parecer uma parte pequena do seu corpo, mas sua força de preensão é um dos preditores mais fortes de saúde geral, independência e até mesmo longevidade após os 50 anos. Isso não é opinião, é ciência. Em um estudo massivo de 2018 publicado no Lancet, pesquisadores descobriram que a baixa força de preensão estava mais fortemente associada à morte do que a pressão alta, obesidade ou até mesmo o tabagismo. É assim tão importante? A força de preensão reflete a saúde muscular total do corpo e a função do sistema nervoso. Uma preensão forte significa que seu corpo está mantendo o controle motor, a massa muscular e a circulação que mantém você funcional, não apenas em forma. Para adultos mais velhos, uma preensão mais forte equivale a uma maior independência. Abrir potes, carregar mantimentos, segurar a coleira de um cachorro, levantar-se do chão e se segurar se você escorregar. Ela também apoia uma pressão arterial saudável. A regulação melhora o fluxo vascular do antebraço e estimula o sistema nervoso parasimpático, o que ajuda você a se acalmar e se recuperar. E aqui está a melhor parte. É inacreditavelmente simples. Sem academia, sem suor, sem impacto nas articulações. Apenas uma pequena ferramenta, alguns segundos e consistência. O treinamento de preensão é frequentemente negligenciado porque é silencioso. Mas a força silenciosa é o que mantém você firme, capaz e pronto para a vida. Como fazer? Pegue uma pequena bola de apertar de borracha, uma bola anti-estresse ou enrole uma toalha pequena. Sente-se ou fique em pé confortavelmente com os ombros relaxados. Segure a bola em uma mão. Aperte firmemente, não ao ponto de sentir dor, mas com um esforço sólido. E segure o aperto por 5 segundos. Depois, solte lentamente. Repita 10 vezes por mão. Faça 2, 3 séries por mão. 1 ou 2 vezes por dia. Respire de forma constante o tempo todo. Não prenda a respiração. Foque na sensação em seus antebraços e dedos. Para a progressão,
Aumente o tempo de sustentação para 10 segundos ou faça apertos de pulso lentos. Você também pode usar um exercitador de preensão com resistência ajustável conforme for ficando mais forte. Se você sentir qualquer formigamento ou dormência nos dedos, pare e consulte um profissional, especialmente se você tiver artrite ou síndrome do túnel do carpo. Esse pequeno hábito rende muito. Suas mãos carregam mais do que bolsas. Elas carregam sua independência. Quem deve e quem não deve fazer esses exercícios? Esses 5 movimentos são ideais para adultos acima de 50 anos que são geralmente saudáveis e móveis, mas querem maneiras mais inteligentes de permanecer fortes, magros e sem dor, sem estressar suas articulações. Eles são especialmente úteis para aqueles que ficam sentados por longas horas. Sentem seu equilíbrio piorar. Quer prevenir a perda muscular sem fazer cardio intenso? Comece com 2 a 3 sessões por semana, de 15 a 25 minutos cada. Você não precisa fazer os 5 de uma vez. Escolha 2 ou 3 para alternar e, então, construa a partir daí. No entanto, esses exercícios podem não ser adequados para todos. Se você passou por substituições articulares recentes, tem pressão arterial não controlada, vertigem ou distúrbios graves de equilíbrio, artrite severa ou dor neuropática, por favor, consulte seu médico ou fisioterapeuta antes de começar. E lembre-se, a dor nunca é o objetivo. O desconforto pelo esforço é normal, mas uma fisgada aguda ou dor latejante significa que você precisa modificar ou parar. O exercício acima dos 50 anos nunca deve derrubar você. Ele deve reconstruí-lo de forma segura, progressiva e poderosa. Sua força ainda está aqui. Vamos recuperá-la. Aqui está a verdade que a maioria dos conselhos de fitness esquece. Você não é frágil. Sim, seu corpo mudou. Sim, leva mais tempo para se recuperar. Mas o potencial para força, estabilidade e potência ainda está dentro de você. Ele apenas tem sido ignorado por treinos que não respeitam como o corpo de quem tem mais de 50 anos realmente funciona. Esses 5 movimentos não são moda. Eles não são chamativos, mas funcionam. Por quê? Porque eles visam o que realmente importa conforme você envelhece. Músculo que você pode usar, equilíbrio em que você pode confiar, força que dura. Isso não é sobre ficar definido, é sobre estar pronto. Pronto para viver plenamente, para se mover com confiança, para se portar com orgulho. Você não precisa perseguir a juventude. O que você precisa é proteger sua independência, preservar sua energia e treinar de uma forma que lhe dê mais vida, não menos. E aqui está a melhor parte. Não é tarde demais, nem de longe. Seu corpo está sempre ouvindo. O que você faz esta semana pode mudar como você se sente daqui a 6 meses. Então não espere. Não role a tela e esqueça. Escolha um exercício hoje. Apenas um. Sinta o que ele faz pelo seu corpo. Deixe que ele o lembre de que você ainda é capaz, ainda é forte, ainda está se tornando. Se isso ajudar a mudar sua perspectiva, compartilhe com alguém de quem você gosta. Comente abaixo e me diga com qual movimento você está começando e vamos reconstruir sua força. Uma repetição inteligente por vez. Porque após os 50 a boa forma não é opcional, é liberdade.